Shalom, graça e paz do Senhor em sua vida, a graça do Senhor te basta, é isso que você precisa, da graça do Senhor. E hoje eu declaro a graça, o favor de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no Devocional, capítulo 9 do livro de 1 Crônicas. A gente vai já começar essa leitura, mas antes de começar, eu quero te convidar para a gente dar aquele bom dia alto astral, um bom dia saudável, um bom dia que a gente precisa dar ao Espírito Santo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo de Deus, querido, amado, lindo, cheiroso, fofo, maravilhoso, incrível Espírito Santo. Obrigada, Santo Espírito, pela tua presença. Obrigada, Santo Espírito, pela tua graça, teu amor, teu favor. Obrigada, Senhor, por nos amar. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada pelos livramentos. Obrigada por hoje nos acordar, por termos fôlego de vida. Obrigada, Espírito Santo, pela ajuda, pelo direcionamento, por tudo que tens feito por nós, pelo que o Senhor ainda faz e ainda vai fazer. Nós te agradecemos desde já. Tu és maravilhoso, incrível, e queremos mais e mais de Ti, queremos nos aproximar mais de Ti, ter um relacionamento. Foi aquilo que o Senhor iniciou lá no Jardim do Éden, que seja aqui conosco agora, que a gente tenha relacionamento com o Senhor, que a gente possa estar cada vez mais próximas de Ti, que a gente consiga te ouvir, te obedecer, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos verdadeiras adoradoras. Nós decidimos isso, te adorar em espírito e em verdade. Que assim seja, Pai. Ajuda-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Bom, então a gente vai começar aqui agora, capítulo 9 do livro de 1 Crônicas. É uma continuação do que estava falando sobre os descendentes de Benjamim. A gente vai começar aqui o 9, que fala assim: todos esses foram os descendentes de Benjamim. Todos os israelitas foram alistados na genealogia dos registros históricos dos reis de Israel. E agora vai falar aqui sobre o povo de Jerusalém. Por sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim, Manassés, que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Ninri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel, e dos de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Rodavias, e bisneto de Rassenua, e Binéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados com a sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes de suas famílias. Dos sacerdotes, Gedaías, Jeoaribe, Jaquim. Azarias, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. O líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazur e bisneto de Malquias, e Mazai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Hassub, neto de Asricão e bisneto de Asabias, um merarita, Basquebacar, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum, e Berequias, filho de Asa e neto de Eucana, que vivia nos povoados dos Netofatitas. Versículo 17. Os guardas das portas eram Salum, o chefe de Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje. Os guardas da porta do rei a leste, Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf e bisneto de Corá, e seus parentes,
Os coreitas guardavam as portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. Versículo 22. A soma total dos escolhidos para serem guarda das portas registradas nas genealogias dos seus povoados era de 212. Eles haviam sido designados para esses pontos de confiança por Davi e pelo vidente, que era o profeta, Samuel. Eles e seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda, e os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes residiam em seus povoados, tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por período de 7 dias. Mas os 4 principais guardas da porta eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e abrir as portas todas as manhãs. Versículo 28. Perdão. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. E ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreita Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores e chefes de famílias levitas permaneciam nas salas do templo e estavam isentos dos outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de família. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca e a de seu filho mais velho, Abidom. Depois nasceram Zur, Quis, Baal, Ner, Nedab, Gedor, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Merib e Baal, que gerou Mica. E estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Taré e Acais. Acais gerou Jadá, Jadá gerou Alemete. Asmavete e Ziri gerou Moza. Moza gerou Bineia, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, e os nomes deles foram Asquirão, Bocro, Ismael, Seraías, Obadias e Hanã. E esses foram os filhos de Azel. Bom, a gente viu esse capítulo 9, um pouco ainda sobre os descendentes de Benjamim. A gente viu sobre Jerusalém, e aqui a gente viu um pouco sobre a genealogia de Saul, o rei Saul, o primeiro rei Saul. Uma coisa que eu percebo aqui é que por mais que o povo pecasse, caísse, Deus tinha misericórdia. E isso vale para mim e para você, A gente pode se reerguer, a gente pode começar novamente, a gente pode em Deus confiar que as coisas, que Ele nos perdoa dos nossos pecados se a gente se arrepende genuinamente e fazer um recomeço, Começar novamente agora de mãos dadas com o Senhor.